né, da minha aproximação com essa obra. Falei das influências da minha mãe como contadora de histórias, que eu comecei a contar histórias em 2002, 2001, 2002, nessa transição aí. E quando eu comecei a contar histórias, essa minha aproximação com esses grandes compêndios sobre as grandes coletâneas, né, que existem sobre esses contos populares, esses contos tradicionais, que na verdade é o grande material, né, do contador de histórias, são esses contos populares, né, esse material, esse arcabouço assim, dos contos populares. E fui atrás. E fui construindo aqui o meu acervo de contadora de histórias. E minha família também sempre me estimulando, né? Meu pai me deu logo de cara ali uma coletânea de fábulas de Esopo, de capa dura, linda, e me deu, vou começar de novo, minha gente, essa coleção aqui, né, da Ediouro, As Mil e Uma Noites, do Antoine Galland, a tradução do Galland para do árabe para o francês, depois do francês para o português, aqui com o prefácio de Malbataan. São 2 volumes, é uma coleção bem bonita. E foi a minha primeira chegada, assim, às Mil e Uma Noites, em 2004, porque eu sempre coloco a data, né, nos livros, quando eu compro, quando eu ganho, a data do livro que eu ganhei, para poder saber quando que esse livro chegou na minha mão, né? Então eu tava olhando aqui, nossa, 2004. Claro que eu já conhecia Sherazade, já tinha ouvido falar, e As Mil e Uma Noites estão nas artes plásticas, no cinema, né, citada na literatura mundial e universal, né? Então, assim, é uma obra que influenciou, né, o mundo inteiro e se esparramou pelo mundo inteiro. E eu já conhecia Sherazade, mas eu ainda não tinha lido, assim, a obra. E foi aí que eu peguei e, de cara, já me apaixonei pela história de Camaralzaman e Budur, ou Badura, né, dependendo da tradução. Eu gosto de usar o Budur, Camaralzaman e Budur. E falei pra mim mesma, né, um dia eu vou contar essa história. Um dia eu vou contar essa história. E fiquei com isso. E por algum motivo, eu talvez achasse que realmente ainda não era a hora, né, na minha intuição, que talvez ainda não fosse a hora de eu sair contando Mil e Uma Noites, que é muito difícil, né? E eu tava começando. E aí, lá fui eu trabalhar com os outros contos, montei um espetáculo sobre fábulas de Esopo, montei um espetáculo sobre os povos indígenas brasileiros, o Lendas da Natureza, depois montei um conto de fadas, escrito pela Simone Boer, mas inspirado em todas as simbologias e os arquétipos dos contos tradicionais, um conto inédito, o conto do Reino Distante. E depois montei um outro conto de fadas, As Três Penas do Rabo do Grifo, né? Isso tudo em espetáculos narrativos, não como contadora de histórias, espetáculos teatrais narrativos, né? As Três Penas do Rabo do Grifo, que aí eu peguei várias versões desse conto, né? E era um conto que minha mãe me contava quando eu era pequena, que a avó dela contou pra ela. Então, na verdade, quando eu montei As Três Penas do Rabo do Grifo, foi assim um fio da meada mesmo. Fui pegando esse fio da ancestralidade, né? Da minha bisavó que contou pra minha mãe, que contou pra mim, e eu montei o espetáculo. Tempos passaram e eu tenho um trabalho que é um trabalho de... eu conto histórias, né? Como contadora de histórias, assim, que eu digo que é uma história de calça e camisa, né? Que a gente não precisa de grandes parafernalhas e coisas para fazer essa performance. A performance está apoiada completamente na palavra. Eu tenho os meus espetáculos, que aí eu vou em geral com o meu ukulele, né, conto histórias e tal. Eu tenho meus espetáculos narrativos, e é sobre isso que eu vou falar rapidamente, né, que eu vou falar hoje, que são os espetáculos que eu levo essa performance do narrador pro
palco. E aí, claro que ela ganha uma outra, não só uma roupagem, porque aí eu tenho luz, uma direção, cenário, nem sempre muito cenário, mas alguma coisa cênica que eu coloco, um figurino elaborado, uma direção cênica, porque em geral nos meus espetáculos eu convido um diretor para trabalhar comigo, Paulo Rogério Lopes, a Simone Boer, Gustavo Trestini foram diretores que trabalharam comigo, né? Eu sempre trabalho, aí eu dou um caráter de teatro para essas performances narrativas e vira um teatro narrativo. E tenho as leituras literárias que eu leio e tal, faço leituras de contos literários. Com As Mil e Uma Noites, vamos voltar ao nosso tema, né, de hoje. Quando começou a chegar os livros do Mamed, em 2005, eu comecei a descobrir um pouco mais sobre essa obra, porque o livro do Mamed é a primeira tradução direta do árabe para o português, né? E ele traz muitas notas de rodapé, muitas explicações, contextualiza a obra, aí você começa a entender um pouco mais. E junto com a obra do Mamed, tem a Gislaine Matos, que é minha mestra querida, uma referência para mim. Desde sempre, quando eu comecei a contar histórias, a Gislaine é uma grande referência, continua sendo, né, uma mestra das mestras. Gislaine é de Minas, BH, sempre tá vindo por aqui, então não percam. E a Gislaine tem um curso espetacular sobre As Mil e Uma Noites. Então, eu não pretendo aqui falar sobre a obra. Quem quiser saber mais e mais profundamente, tem que fazer o curso com ela, né? Então ela veio para São Paulo, quando eu estava trabalhando no Centro da Cultura Judaica, cuidando da programação. Ela foi apresentar lá a Rainha de Sabá e o Rei Salomão. E aproveitamos e organizamos um curso dela das Mil e Uma Noites no Galpão das Meninas do Conto, que ainda era na Cipião, e ela deu um curso lá, eu fiz esse curso com ela, fiquei encantada. Depois, um tempo depois, ela voltou aqui num evento no Itaú Cultural organizado pela curadoria da Simone Grande e deu uma nova oficina das Mil e Uma Noites, uma oficina mais compacta. Fiz de novo a oficina com a Gislaine. E em 2018, vamos chegar, né? A Daniele Ramalho foi convidada a fazer a curadoria da Tenda das Mil Fábulas, a tenda da Câmara Brasileira do Livro, na Bienal do Livro. E a ideia era trazer As Mil e Uma Noites para essa tenda. Ela me convidou para fazer parte do elenco, né, que ia trabalhar ali nesse stand, contando As Mil e Uma Noites. Era eu, o Zé Boca e o Anderson Barreto e ela, a Dani. E durante o dia a gente contava o nosso repertório e todos os dias às 6 da tarde a gente fazia uma sessão das Mil e Uma Noites acompanhados por músicos da Orquestra Mundana Refuge. Gente, bom, primeiro que finalmente, né, chegamos às Mil e Uma Noites, né? Finalmente eu cheguei a a obra, o momento de apresentar, o momento de preparar, porque também quem é contador sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente fica com uma história que a gente quer contar, mas a oportunidade não aparece. Então não adianta a gente preparar uma história e não ter depois aonde apresentar. E quando a oportunidade aparece, a gente agarra com unhas e dentes. E lá fui eu, falei assim, agora, vou contar Budur e Camaralzaman, Camaralzaman e Budur, depois que eu inverti, transformei em Budur e Camaralzaman. Vou contar. Então, todos nós preparamos a história moldura, né, que é a história de Sherazade, como que Sherazade começou a contar. Já vou fazer um resuminho, né, para quem não conhece. E todos nós preparávamos, cada um escolheu um conto de seu agrado, né, para fazer parte dessa programação. E eu, claro, escolhi aquele que eu queria há tanto tempo, que era Budur e Camaralzaman. E aí eu preparei a Sherazade, que é a história de um rei, Shahriar, vou resumir muito, né, que é traído pela esposa e para não sofrer mais uma traição, né, humilhado, irado, ele resolve que a partir daquele momento ele iria se casar com uma mulher a cada noite, na manhã seguinte mandaria matá-la, que aí ele teria certeza de que jamais não seria traído mais, né? E aí morrem muitas mocinhas até que Sherazade, que é a filha do vizir, se candidata, né, para ser a esposa dele, e o vizir fica desesperado, é a filha dele, tenta demovê-la e tal, mas Sherazade tinha um plano. E ela se casa,
e combina com a irmã de Narzade que na noite de núpcias ela ia chamar a irmã para o quarto e pede para a irmã que a chame 1 hora antes do sol nascer e que peça a ela que conte uma de suas histórias. E assim, combinado, assim feito. E de Narzade, então, 1 hora antes do sol nascer, chama sua irmã e pede, já que é a nossa última noite, conte uma de suas histórias para que a gente possa se despedir. E aí, Sherazade começa a contar e quando o sol começa a nascer, ela tem que parar. Porque o Shahryar tinha que sair pro seu trabalho. Então, Sherazade é a inventora da novela, né? Suspense. E ela para sempre num suspense. E aí, Shahryar, curioso para saber como a história vai acabar, poupa-lhe a vida para no dia seguinte ouvir a continuação da história. E assim vão. 1001 Noites. É bem resumida, esse começo é bem mais interessante e complexo. Não dá tempo de contar aqui, também não é o horário pra gente contar, né, as histórias das 1001 Noites. Essa história inicial, né? E mesmo a segunda parte de Budur e Camarazama também não dá pra contar nesse horário. E aí, Sherazade começa a contar. E ela inventa, então, esse sistema de novela de terminar no suspense. Então, preparei essa e preparei a Budur e Camaralzaman e Budur. Eram separados, elas não tinham conexão, um contava um pedaço, outro contava. Era muito lindo, com os músicos da Orquestra Mundana Refúgio. Isso era um deleite tê-los ali, era uma honra e né, assim, a gente estava embrulhadinho com um laçarote de fita, né, com aqueles músicos espetaculares, com instrumentos, inclusive, né, o Cláudio Cairus, com aquele instrumento de cordas árabe maravilhoso, com a sonoridade, né, vindo diretamente do Oriente para nós, enfim. E aí, depois que terminou a Bienal, aí eu já estava mordida, né, pelo bichinho das 1001 Noites. Eu queria continuar. Eu falei assim, agora que eu preparei, agora eu quero continuar com esse negócio. E aí chamei o meu parceiro, Betinho Sodré, que é um músico que trabalha comigo há muitos anos. A gente fez vários espetáculos juntos e a gente tem uma sintonia enorme. Falei, Betinho, topa? Vamos fazer as 1001 Noites juntos? E dessa vez eu não chamei um diretor e resolvi eu cuidar do texto, porque eu já estava com esse texto já ruminando e já trabalhado, né, uma parte trabalhada, e começamos a trabalhar. E aí eu vou contar um pouquinho sobre esse processo, já que aqui a gente está para falar sobre trabalho, sobre processo. Como é que é esse processo de me apropriar de um texto? E eu vou mostrar aqui o livro para vocês, né? Esse é o segundo volume da coleção do Mamed. E Budur e Camaralzaman é praticamente, Camaralzaman e Budur, metade desse livro, né? Então, como que eu vou transformar uma história tão longa numa apresentação de apenas 1 hora? Minha apresentação tem 70 minutos de duração. Como é que eu vou fazer isso? Em geral, né, antes dessa episódio das 1001 Noites, como que eu trabalho, né, como contadora de histórias, nas histórias que eu pretendo contar? Eu, em geral, pego o texto, coloco no computador, escaneio, transformo em arquivo de texto e ponho lá num arquivo de Word e vou falando, lendo em voz alta e vou já mexendo, quando é conto popular, tá? Quando é conto de autor, aí é uma outra história, uma outra live. Quando é conto popular, né, eu procuro várias versões, boto tudo no computador e vou construindo a minha versão. E vou falando em voz alta para poder ir colocando na minha boca e vou registrando ali à medida que eu vou falando e vou construindo esse texto, que é o texto que depois eu vou usar. Em geral não é decor, né? Quando eu conto história, quando não é espetáculo, eu não decoro, eu sei. Então tem uma certa flexibilidade ali para você jogar com o público na hora ali, né? De construção, claro que algumas construções a gente mantém, de frases bonitas, poéticas, a gente tem alguns pontos de apoio ali ao longo da narrativa, né? Mas há uma parte que é fixa solto, né? Tem uma parte solta ali que te permite um improviso e uma construção ali na hora. Mas eu faço esse processo, quando eu vou contar histórias, de botar no computador. Quando eu fui trabalhar na Bienal, não dava tempo. Foi muito rápido todo esse processo. E botar metade de um livro, escanear tudo, transformar tudo em arquivo de texto, aí começar a ler, começar a resumir. Seria um trabalho, primeiro, muito extenso e talvez até chato, né, de fazer.
E eu estava muito empolgada e eu queria continuar nessa adrenalina e nesse frisson, né? No deleite da palavra, do sabor da palavra. E aí o que eu fiz? Eu peguei o livro e fui sublinhando as coisas que moviam a história, que faziam a história andar para frente, as ações que levavam o acontecimento a ir após o outro. Porque o que acontece nas Mil e Uma Noites é que há muitas descrições das comidas, dos palácios, das roupagens, que é muito bacana, isso é uma característica da obra, né? A suntuosidade, a descrição da suntuosidade. E a gente também não pode suprimir isso, porque senão também a gente não estaria dentro da característica dessa obra. Mas também se a gente coloca tudo isso para o ouvinte, a história pode demorar a se desenvolver. Então era esse processo, né, de deixar um pouco desse sabor dessas descrições para poder também criar esse imaginário, criar as imagens, né? Quem faz curso comigo sabe, eu falo, tem que criar imagem, a imagem mental da narrativa, né? Então, o que me levava a criar imagem e o que me levava a andar para frente com essa história? Então eu ia sublinhando ali e lia depois as partes sublinhadas e memorizava. E agora, infelizmente, não estamos podendo caminhar na rua, né? Mas eu gosto muito de caminhar, caminho muito. E eu ia para minha pista de caminhada e ficava caminhando e contando para mim Mil e Uma Noites, mentalmente. Contando e construindo o texto. E claro, às vezes quando a pista estava vazia eu falava sozinha, né? Quando eu olhava assim, não tem ninguém me ouvindo, às vezes eu botava o fone assim para fingir que eu estava falando com alguém no celular e estava falando sozinha, estava ali falando o texto para mim, né? Falando e elaborando e construindo as minhas frases e tentando também me apropriar de algumas terminologias que são características da obra, né? É imperioso que eu espere aqui, né? Essa frase, é imperioso, é uma coisa que aparece muito nas Mil e Uma Noites. Então, falei, tem que ter, o é imperioso. Então, algumas palavras características, algumas construções características para manter essa identidade, né? Manter essa identidade. E eu ia lá, construindo esse texto mentalmente. Eu construí Mil e Uma Noites, gente, não foi no computador, como era a minha lida até então. Eu construí tudo na cabeça. O texto inteiro, quando eu estava conseguindo contar a história inteira, eu gravei. E aí me ouvi. E aí verifiquei o que estava, o texto muito simplório, um texto muito pobre, para enriquecer também esse texto, dar uma qualidade para esse texto, o que não estava me ajudando a contribuir mais, o que estava chato, né? O que eu podia resumir. Porque quando eu comecei, o espetáculo foi com 1h30, estava muito comprido, né? Então eu fui tentando ver o que era essencial e fui construindo isso. Depois desse trabalho, aí sim eu sentei e pus no computador, primeiro, para registrar o processo que eu tinha feito, porque às vezes a gente fica muito tempo sem fazer, né, um espetáculo e precisa lembrar depois, retomá-lo, e aí eu tinha que ter isso registrado, né, podia guardar ali a gravação, mas eu resolvi, e por causa do músico, do Betinho, o pobre coitado, que tinha que ter um roteiro ali para poder me acompanhar, né, e poder fazer as marcações deles, nas nossas combinações ali de trilha, de sonorização e tudo mais. E montei o espetáculo, Mil e Uma Noites, Camaralzaman e Budur, que era a história moldura, Sherazade, e as duas primeiras partes de Camaralzaman e Budur, né? É a parte onde eles se conhecem, depois a parte, eu não vou revelar, porque também estraga a graça, é spoiler, acho que aí eu quero que vocês vejam o espetáculo quando a gente puder, né? Sair dessa pandemia, pretendo voltar. Eu estava em cartaz com ele no Teatro de Arena, em temporada. Quando veio a pandemia, tivemos que interromper a temporada, infelizmente. Então, assim que terminar tudo isso, eu pretendo voltar com essa temporada, porque estava muito prazeroso. Eu e o Betinho, a gente estava curtindo demais. Alexandre Zulu fez uma luz linda para o espetáculo. A Fátima Rocha ali na produção, dando uma força, ajudando em toda a parte de produção. Estávamos lá no Teatro de Arena. Bom, montei o espetáculo e comecei a apresentar. Marquei no Gansaral, que é um espaço lindo que tem ali no Campo Belo, um restaurante que também é um espaço cultural.
Fizemos 2 apresentações lá. Fiz 2 apresentações na Casa Tombada. Fiz uma apresentação na casa de Penélope Martins, querida, que fez um jantar, uma sopa lá gostosa. E eu pude contar para um público seletíssimo na casa de Penélope. Fiz sozinha lá, sem o Betinho. Fui no Festival Candeia, né? Quando eu fui pra casa de Penélope, lá, já conversando depois da apresentação, na sopinha ali, conversando com as pessoas, eu já tava com a ideia de inverter e fazer Budur e Camaralzaman. E não só mudar o nome para trazer a princesa para frente, mas porque, à medida quanto mais eu ia me aprofundando na história, eu fui percebendo que era Budur que puxava a história. Era Budur que era a mola propulsora daquela narrativa. E, na verdade, era Budur que me interessava naquela história. Eu me apaixonei por causa desta princesa incrível, né? E aí eu falei, eu vou inverter, porque a história começa com o rei Sharaman, que queria ter um filho, e nasce Camaralzaman, então a história começa com Camaralzaman. E depois aparece Budur. E eu falei, não, eu vou inverter. Eu não vou mudar a história, eu só vou inverter toda a ordem dos... A história de Budur é que vai iniciar essa narrativa. E mais uma vez fiz esse processo. Fui lá pra pista caminhar. E fui invertendo todas as... Aí eu tive que reconstruir, e a história ficou até mais interessante, porque eu tive que fragmentar mais os episódios, porque tem uma hora que eles se separam, então tem o que tá acontecendo com um, o que tá acontecendo com o outro, e na história original, às vezes, conta todo o momento de um, depois vai e conta todo o momento do outro, e eu fui fragmentando. Conta um, conta outro, conta um, conta outro. Enquanto isso, ele estava lá, enquanto isso, ela estava lá, e fui fazendo, e aí foi criando também momentos de suspense, que eu fui criando, isso tudo sem mudar, eu não mudei a história é a história que tá lá, eu só mudei a ordem do contar, né, primeiro contava dela, sempre ela puxando a narrativa, e depois ele, né, puxando a narrativa, depois vinha ele, o que acontecia com ele, e aí inverti, virou Budur e Camaralzaman. E eu confesso que eu gostei muito mais do que aconteceu, do que ficou. Primeiro que Budur ganhou uma força que ela já tinha na história, mas aí com ela puxando essa... ela sendo essa locomotiva, né, que puxa a história, a personagem ganhou a força que ela merecia, que ela já tinha, mas que ela merecia mais dentro dessa narrativa. E eu, como mulher, né, também estou numa fase que estou buscando também muito esse protagonismo do feminino, né, que eu acho que é muito importante, e a gente sabe que existe uma preponderância de personagens masculinos, né, nas narrativas. Embora nas Mil e Uma Noites a gente possa reconhecer, né, o poder dessas mulheres e a liberdade sexual dessas mulheres, de se permitirem, né, esse erotismo. É uma obra que permite a gente acessar essa liberdade do ato amoroso, dos prazeres, sem pudores, que é isso que na corte ali de Luís XIV, que o galã achou que ia chocar muito as mulheres ali, e a corte de Luís XIV, mas é lindo a gente ver como essa obra tão antiga, né, permite falar sobre isso de uma maneira, às vezes em algumas histórias engraçada, quase pornográfica, né, em algumas histórias, em outras histórias uma pitada um pouco mais sutil e mais erotizada, mais sensual, né, mas a gente poder falar disso e as mulheres, né, poderem se revelar, né, revelar os seus desejos, os desejos estão ali postos de uma maneira explícita ali. E é isso que me interessava, né, nessa obra, a gente poder falar disso de uma maneira bela, sensual, bonita, né? E eu fui buscar isso no meu espetáculo, né? Por isso é um espetáculo para adultos, é um espetáculo noturno, é um espetáculo para adultos. Então, essa foi um pouco, né, essa trajetória minha com as Mil e Uma Noites. Então agora eu estou neste momento, o espetáculo está aqui, aguardando a hora de voltar, né? Budur e Camaralzaman. Eu vou contar um pedacinho, né, da história de Budur e Camaralzaman para criar também, vou ser um pouco Sherazade hoje aqui,
Eu vou deixar vocês como um suspense, para que vocês depois se interessem e vão ver e vão ler o restante da obra ou assistir meu espetáculo quando ele voltar. Ou quem sabe em alguma apresentação aqui online, não sei, tem que ser uma apresentação noturna, né? Quem sabe? Então, eu vou contar um trechinho, né, de como os dois se conhecem, para vocês entenderem um pouquinho de onde eles vêm. Sabendo que Mil e Uma Noites, algumas informações interessantes. A primeira citação, né, da obra, que a gente sabe que ela já existia e já circulava ali de boca em boca, é do século IX, mas não tem nenhum registro, né? Falava-se Mil Fábulas, mas tem alguns registros e fragmentos desse livro das Mil Fábulas, desse compêndio, Mil Fábulas, né, que revelam que já tinha algumas coisas dessa história moldura de Sherazade, provavelmente muitos desses contos que foram reunidos depois. Mas as Mil e Uma Noites, dessa forma que a gente conhece hoje, as primeiras versões feitas pelos escribas, por isso que tem várias versões, né, porque vários escribas fizeram essa coletânea, é do século XII, XIII, né? Que são essas coletâneas. Vocês vão saber disso melhor com a Gislaine, melhor do que eu, né? Então, essa coletânea Mil e Uma Noites, século XII, século XIII. Então, é desse universo que a gente está falando, esse trechinho de Budur e Camaralzaman, para vocês conhecerem. Numa noite sem lua, na Pérsia, uma ifrite saiu para os seus passeios noturnos e quase esbarrou num gêniozinho pequenininho, de menor poder. Ela já ia avançando sobre ele quando ele pediu: não, senhora, não me faça nada, não me faça nada. Deixe que eu lhe conte por onde eu tenho andado. Tenho certeza que a senhora vai gostar da minha história. E como a ifrite era muito curiosa, quis ouvir a história do gêniozinho. E ele contou para ela que andava lá pelos reinos da China, no palácio do rei Al-Ghuyur, um rei déspota, sanguinário, mas que tinha uma filha, a quem ele amava acima de todas as coisas, a princesa Budur. Ele amava tanto essa filha que ele tinha mandado fazer para ela 7 palácios, um de cada cor, onde a princesa passava parte do ano em cada um deles. Quando chegou na idade da princesa Budur se casar, o pai foi ter com ela para pedir que ela escolhesse um pretendente. E a princesa Budur disse: não caso. Bom, o rei Al-Ghuyur não estava acostumado a receber negativas. Ele amava muito aquela filha, mas desrespeitá-lo de jeito nenhum. Já mandou trancá-la no quarto, guardada por 10 escravas velhas. E era nesse quarto que esse gêniozinho ia todas as noites para admirar a beleza espetacular de Budur. E quando ele contou isso para a ifrite disse: não. Mas ele não é mais belo do que o meu príncipe. Vamos até o alto da torre, vou levá-lo até lá e você vai ver que ele é muito mais belo que a sua princesa. Enquanto eles voam lá para o alto da torre, vou contar para vocês sobre este príncipe, o príncipe Camaralzaman. Era filho do rei Shahraman. Deus tinha dado ao rei Shahraman na sua velhice o filho que ele tanto desejara. E como ele era muito belo, Shahraman deu a ele o nome de Camaralzaman, lua do tempo. E Camaralzaman cresceu, cercado pelo amor de seu pai e pelos melhores mestres do reino. E quando ele completou 15 anos, o pai dele, o Shahraman, resolveu passar para ele o trono e assisti-lo governar na sua velhice. E foi comunicar a sua ideia para o grão-vizir, que disse: não, majestade, imagine, governar um reino é coisa de muita responsabilidade, ele é só um menino. E além do mais, antes de ser rei, terá primeiro que se casar. Shahraman achou que o vizir tinha razão e foi perguntar ao filho, foi conversar com ele para que ele escolhesse uma pretendente. E Camaralzaman disse: não caso. Esse rei é um pouco mais paciente que o outro. E
E resolveu que provavelmente ele tinha chamado o filho muito cedo, ele era muito jovem, resolveu esperar mais um ano. E no ano seguinte perguntou novamente, e Camaralzaman disse, não caso. Shahraman foi conversar com o grão-vizir, que disse, majestade, estás fazendo errado, majestade, estás fazendo errado. Olha só, quando fizeres a pergunta para o príncipe, faça-o na frente de seus ministros e comandantes. Tenho certeza que ele não irá se contrapor ao senhor assim na frente de todos. E assim Shahraman fez. No ano seguinte, chamou o seu filho Camaralzaman na frente de ministros e comandantes e conversou com ele para que ele escolhesse uma pretendente. E Camaralzaman foi peremptório e disse, não caso. Mas aí já era demais. Desrespeitar, assim, o pai na frente de todos, isso Shahraman não podia mais suportar. Seu filho teria que merecer um castigo. E mandou trancá-lo numa torre abandonada, com apenas um colchão, seu livro de orações, uma lamparina e um escravo, para servi-lo em qualquer coisa que ele precisasse. E lá se foi Camaralzaman, para a torre abandonada. Estendeu seu colchão, abriu seu livro de orações, acendeu sua lamparina, fez as orações, dormiu e o escravo dormiu atravessado à porta. E era nesta torre que a nossa Ifrit e o gêniozinho acabavam de chegar. E ela disse, veja como meu príncipe deve ser muito mais belo do que sua princesa. E quando o Ifritzinho levantou o lençol e olhou, falou, agora eu sei, entendi porque dizes que é mais belo que minha princesa. Ele é a cara da princesa, parecem irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Não é possível, não é possível. Traga esta princesa aqui. E o gêniozinho então foi até a China e trouxe a princesa Budur e colocou ali, ao lado de Camaralzaman, os dois adormecidos, e os dois ficaram ali olhando, tentando decidir, afinal de contas, qual dos dois era o mais belo, sem conseguir se decidir. Resolveram que os próprios decidiriam. Fizeram o seguinte, primeiro encantariam Budur, para que ela não despertasse de jeito nenhum, e acordariam Camaralzaman, e observariam a reação dele. E depois inverteriam, encantariam Camaralzaman para que ele caísse em sono profundo e despertariam Budur. E observariam a reação dela em relação a ele. Aquele que demonstrasse uma paixão maior pelo outro teria a sua beleza rebaixada. É um critério. E assim fizeram. Primeiro, encantaram Budur. A Ifrit transformou-se numa pulga e picou Camaralzaman, que quando acordou e viu aquela mulher deslumbrante, deitada na sua cama, primeiro levou um susto, depois ficou maravilhado com ela. Tentou acordá-la, sacudi-la, mas ela inerte. Pensou em beijá-la, mas achou que aquilo podia ser uma armadilha de seu pai, que provavelmente tinha botado alguém para vigiá-la. Depois ia dizer, não queres casar, mas queres se aproveitar das mulheres. Melhor não. Ainda tentou acordá-la, mas viu que ela tinha um anel. Ele também tinha um anel. E ele trocou os anéis. Colocou o de Budur em seu dedo e o dele no dedo de Budur. E foi dormir. Hora de inverter. Encantaram Camaralzaman para ele cair em sono profundo. O gêniozinho se transformou numa pulga e picou Budur, que despertou e um homem na minha cama. Será que é com esse homem que meu pai queria que eu me casasse? Bom, mas se ele tivesse me apresentado, acho que eu aceitaria. Ele é tão lindo. Budur ficou completamente encantada por Camaralzaman. Acariciou, tentou acordá-lo, mas ele nada. Ela então percebeu que ele estava com seu anel. E ela viu que ela tinha um anel que ela não conhecia. E achou que devia ser o anel dele. Então já estiveste acordado na minha presença. Tá bem. Amanhã conversaremos sobre isso. Virou-se de lado e dormiu.
Bom, como os gênios viram que foi impossível, afinal de contas, decidir qual dos dois era o mais belo, porque os dois demonstraram interesse igual um pelo outro, resolveram desistir daquela disputa. O gêniozinho devolveu Budur para a China e a Ifrit partiu para os seus passeios noturnos. No dia seguinte, lá na China, Budur despertou louca para abraçar o seu amado, mas cadê? Perguntou para as escravas: cadê o homem que deitou comigo aqui na minha cama essa noite? E as escravas: não, senhora, não, ninguém dormiu com a senhora essa noite. E ela começou a gritar e começou a arranhar a cara das escravas, que saíram correndo e chamaram a rainha. A rainha foi conversar com a filha, que começou a gritar e arrancou os cabelos da rainha, que foi chamar o rei. E nós já sabemos que esse rei é completamente impaciente, já mandou trancar Budur no seu quarto, acorrentada à cama, guardada por apenas uma criada. Enquanto isso, lá na Pérsia, na torre abandonada, Camaralzaman acordava, também louco, para abraçar a sua amada, mas qual? Cadê? Acordou o seu escravo e perguntou: onde está? Onde está a moça que dormiu comigo essa noite em minha cama? E o escravo: não, senhor, ninguém entrou nessa torre. Teria que ter passado por cima de mim para poder entrar aqui. Não tem ninguém entrou. E Camaralzaman começou a gritar, começou a socar e a bater aquele escravo, que conseguiu escapulir, saiu correndo, chamou o grão-vizir, que veio conversar, achando que o príncipe estava louco, e o príncipe gritava e começou a arrancar as barbas do vizir, e o vizir saiu correndo, chamou o rei Sharamã. Bom, é claro que Camaralzaman não puxou as barbas, nem bateu no seu pai, o rei Sharamã, mas contou para ele tudo o que tinha acontecido naquela noite insólita. E perguntou ao pai: meu pai, não foi o senhor que colocou essa mulher aqui na cama, na minha cama? Não era com ela que o senhor queria que eu me casasse? E o rei Sharamã disse: não, meu filho, não, eu não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Pois então, meu pai, morrerei de amor, pois é com ela que eu quero me casar. Sharamã deu a mão para o filho e ficou ali velando a sua tristeza. Enquanto isso, lá na China, Alguiur reunia-se com seus ministros e comandantes e disse que sua filha estava doente ou possuída por um demônio, e aquele que a curasse ou exorcizasse ganharia a sua mão em casamento. Porém, aquele que tentasse e não conseguisse, perderia a sua cabeça. Mas a beleza de Budur era conhecida pelos quatro cantos. Muitos homens arriscariam a sua vida para tentar casar-se com ela. E o primeiro a tentar foi o comandante de Alguiur. Ele era formado em esoterismos e astrologia e achou que podia resolver o problema. Além do mais, há muito que ele admirava a beleza da princesa. Foi até o seu quarto e, depois de uma breve entrevista com a princesa, logo percebeu que a sua loucura era a loucura do amor e que, quanto a isso, ele nada poderia fazer. Mas nem assim teve a sua cabeça preservada. E assim muitos homens tentaram. E em breve, os muros do palácio estavam cercados por lanças com caveiras espetadas. As cabeças de todos que tentaram curar Budur. E eu vou parar aqui, minha gente, como Sherazade. Que será? Como será que esse casal finalmente se conheceu? Ele lá na Pérsia, ela lá na China, um sem saber quem o outro era. Como será que eles vão se encontrar? Bom, já vou dar um spoiler, é claro que eles vão se encontrar. Mas como será? Bom, deixo aí a pergunta, deixo o meu momento Sherazade para vocês procurarem saber ou esperarem, porque eu tenho a impressão de que em algum momento eu vou acabar contando essas histórias aqui na pandemia e aí num período noturno e vocês vão poder saber. Essas histórias são realmente incríveis, encantadoras, nos levam para um universo espetacular, lindíssimo.
E eu vou fechar, né, essa nossa live de hoje só falando uma coisa que eu não falei, que eu acho que é bem interessante, que quando eu decidi montar esse espetáculo, eu decidi também que eu não fixaria o texto, como eu costumo fixar nos espetáculos teatrais narrativos, não nas narrações, mas nos espetáculos teatrais narrativos, os meus textos são decor. E quando eu decidi que eu faria Mil e Uma Noites, para ser fiel a Sherazade, aos narradores orais, eu achei que esse texto também tinha que ter essa malemolência, que ele tinha que ter esse espaço de improviso, né? E fiz um combinado com o Betinho, que me acompanha, e com o Alexandre Zulu, que faz a luz, né? Falei assim, acho que seria injusto só eu ter esse espaço de improviso. E então eu disse para eles, olha, a gente vai ter uma parte toda desenhada, fixada e programada, né? Definida, mas tem uma parte que eu acho que todos nós temos que ter um espaço de improvisação, né, para as ideias que surgirem na hora. Então isso também deixa todos nós, né, em estado de alerta, né? O Zulu ali na mesa de luz, preparado para ter uma criação, para ter uma inspiração. O Betinho, preparado para uma sonoridade que de repente ele, na hora, ele queira propor, e eu tenho que estar atenta, porque se o Betinho propuser uma sonoridade, eu tenho que reagir a ela, né, incorporá-la na minha narração. Então todos nós estamos sempre ali, né, com adrenalina, né? Sempre um conectado com o outro, em estado de alerta, prontos para um reagir à proposta do outro. E eu acho que deu muito certo, o espetáculo ficou muito vivo e as pessoas que acho que tiveram a oportunidade de assistir me deram um retorno muito, muito bacana, né, sobre o resultado. E no espetáculo eu não sou a Sherazade, eu sou a Ana Lu, né, que conta a história da Sherazade. Então é a Ana Lu contando o que a Sherazade conta e a Sherazade contando pro Shahriar, né? Então é muito gostosa essas camadas. Só para falar dessas camadas, eu sou falante, gente. Só mais uma coisa divertida pra gente fechar. Agora vai fechar. Depois eu fui trabalhar em cima do Simbá, que é uma história que ainda tá aqui reverberando, embora eu esteja mais propensa a histórias com o feminino, mas o Simbá, depois estudando Mil e Uma Noites, foi uma história que tá aqui em mim, né? Reverberando aqui em mim. Então eu comecei a estudar Simbá e fui contar numa ocasião as 2 primeiras viagens de Simbá, e é uma coisa sensacional, né? Essa coisa das histórias moldura, porque é a Ana Lu contando a história que Sherazade está contando para o Shahriar, que o Simbá, o Marujo, conta para o Simbá, o carregador, as suas aventuras. E quando o Simbá, o Marujo, conta, ele conta na primeira pessoa. Então, eu, quando conto na primeira pessoa, né? Eu subi na águia e voei, porque é o Simbá contando, mas é a Ana Lu contando que a Sherazade estava contando para o Shahriar a história do Simbá, o Marujo, que estava contando para o Simbá, o carregador. É uma matriosca, né? Um dentro do outro, dentro do outro. E quando eu percebi isso, eu falei, gente, que loucura, né? Que coisa linda, né? É uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história. Eu queria terminar isso, com essa matriosca de uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história, dentro da história. E esse é o nosso trabalho do contador de histórias. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Obrigada ao Centro Cultural Santo Amaro por esse convite, por fazer parte dessa programação que tanta gente bacana fez parte, né? Muito obrigada a vocês todos pela presença nesse horário e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, minha gente. Tchau.